Esse casal estava curtindo de boa a nova casa, sem imaginar que a mesma fosse uma construção torta, feita com materiais baratos. Tudo começou quando o filho colocou uma bolinha no chão. Sozinha, ela rolou em direção à varanda. Na hora, o pai percebeu que havia algo errado. Repetiu o teste. A segunda bolinha ficou parada. A esposa riu, dizendo que era exagero. Mesmo que tivesse defeitos, impossível que a casa estivesse torta. Por um instante, ele acreditou que fosse só paranoia. Mas naquela noite, durante uma forte tempestade, o prédio afundou 7 centímetros, e ninguém percebeu, porque todos dormiam. Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, viu uma rachadura enorme na entrada. No dia anterior, o chão estava intacto. Ligou para a administração, mas ninguém levou a sério. Decidido, começou a reunir os vizinhos para processar a construtora. Mas antes que pudesse agir, uma tragédia aconteceu. Logo ao amanhecer, acordou com o quarto balançando violentamente. Correu até a janela e congelou de espanto. O prédio inteiro estava afundando. Por sorte, a estrutura parou no meio do desabamento, ficando suspensa no ar. Nesse momento, a esposa voltava do mercado. Ao chegar, percebeu que a casa nova havia desaparecido sob a terra. Desesperada, achou que o filho estivesse com o marido. Mas, ao abrir a porta do quarto da criança, ele não encontrou ninguém. Antes que pudesse reagir, um carro despencou do alto e caiu na sala de estar. Quando recobrou o fôlego, percebeu que o motorista era um conhecido de trabalho. O carro deslizou em direção ao abismo. Ele correu para ajudar, mas travou ao ver a profundidade. Por sorte, o veículo ficou preso na beira do buraco e o motorista sobreviveu. Com tudo desmoronando, os dois começaram a procurar outros sobreviventes. Subiram até o topo para pedir ajuda, mas não havia sinal de celular. Apenas o eco das próprias vozes. Minutos depois, a equipe de resgate chegou. Jovens socorristas desceram pelo buraco, mas as pedras começaram a cair, forçando a retirada. Sem opção, lançaram um drone. O aparelho perdeu o sinal e caiu no vazio. A profundidade era muito maior do que todos imaginavam. De repente, o prédio voltou a ceder. Tudo balançava e desabava de novo. Ele se agarrou a uma viga, pendurado no ar, enquanto o colega escorregava. Uma vizinha tentou alcançá-lo, mas não conseguiu. Então viu um fio elétrico, subiu até ele e o jogou em sua direção. Todos tentaram puxar juntos, mas o cabo, velho e enferrujado, se rompeu. No último segundo, o homem agarrou o pé do sobrevivente e escapou por milagre. Logo depois, o drone reapareceu. O sinal voltou. O resgate conseguiu enviar suprimentos e um telefone via satélite. Ele ligou para a esposa. Disse que estava vivo. Mas recebeu a pior notícia possível. O filho estava desaparecido. O GPS mostrava que a criança ainda estava dentro do prédio. Sem pensar duas vezes, ele decidiu descer pelos destroços. Mesmo com o risco de tudo desabar, não hesitou. Amarrou um cabo na cintura, respirou fundo e, com os amigos segurando a outra ponta, pulou no poço do elevador, decidido a salvar o filho. Mas o que o esperava lá embaixo era algo que ele jamais poderia imaginar. O homem começou a despencar rapidamente. Antes que os outros pudessem reagir, já havia atingido o fundo do poço. Por sorte, o atrito do cabo elétrico reduziu a velocidade da queda, fazendo com que sofresse apenas uma torção no tornozelo em vez de algo pior. Mesmo com dor, abriu a tampa do elevador e procurou uma saída. Usou toda a força para forçar as portas, mas, nesse momento, o prédio voltou a desabar. Destroços caíram direto pelo poço, atingindo-o e prendendo-o entre pedaços de concreto e ferro retorcido. Ferido, afastou os escombros e continuou. Gritou várias vezes, até ouvir uma voz fraca vinda debaixo das pedras. Correu até o som e começou a remover, sem parar um segundo. Logo avistou o rosto da criança, coberto de poeira e lágrimas. Emocionado, abraçou com força e verificou se estava machucado. Ao perceber que o menino estava vivo, respirou aliviado. De repente, um feixe de luz surgiu acima. Era outra sobrevivente, uma senhora idosa presa entre os destroços. Ele tentou subir para ajudá-la, mas ela recusou. Queria permanecer ao lado do neto, morto durante o desabamento. A água subterrânea começava a subir, mas ela não quis sair. Mesmo implorando, não conseguiu convencê-la. Com serenidade, ela sorriu e disse: alguns vivem pelos que amam, outros apenas querem ir com eles. Antes de deixá-lo partir, entregou-lhe uma corda, pedindo que vivesse bem e não desperdiçasse a segunda chance. Aquelas palavras mudaram tudo. Pela primeira vez, ele compreendeu o verdadeiro valor da família. Chorando, despediu-se e começou a subir pelo esgoto em busca da saída. Do lado de fora, a chuva desabava com força, tornando cada movimento mais difícil e perigoso. Escalando com cuidado, segurava firme o filho. Qualquer passo em falso significaria a morte dos dois, mas ele não cedeu ao medo. Gritava pedindo ajuda aos vizinhos que ainda estavam acima. Eles ouviram e começaram a cavar, até conseguirem resgatar pai e filho. Mas o alívio durou pouco. A água subterrânea já subia até a cintura, forçando todos a correrem para o telhado e aguardarem os bombeiros. Lá em cima, o terror voltou. Um enorme bloco de concreto pendia sobre suas cabeças, prestes a despencar a qualquer instante. Ansiosos para o final dessa história? Curta e comente para mais.